Olá, começa agora mais um episódio do nosso podcast Público Brasil. Por aqui você fica por dentro de tudo que acontece de norte ao sul do país. E hoje o nosso assunto é direito à vida. Quem vai falar com a gente sobre esse tema é uma pessoa que conhece muito sobre o assunto, Paulo Fernando, que é o nosso diretor, representante do nosso movimento Provida, que atua muito fortemente aí no Brasil. Eu vou passar a palavra para o senhor, pedir para que o senhor se apresente para a gente e conta para a gente como que surgiu esse movimento Provida. Tudo bem, eu sou o professor Paulo Fernando, advogado, jornalista, e há mais de 30 anos eu participo desse movimento católico chamado Provida. Atualmente, eu sou o presidente da Associação Nacional Provida e Profamília, que é a entidade Provida mais antiga do Brasil. O movimento Provida, ele foi inaugurado na década de 70 nos Estados Unidos, quando a Suprema Corte de lá aprovou o aborto na famosa decisão Roe versus Wade. E naquela oportunidade, então, Monsenhor Ney Saer, em Petrópolis, juntamente com Dom Manuel Pestana e Dom Eugênio Salles, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, fundaram o Movimento Provida do Rio de Janeiro. E de lá para cá, então, foram surgindo inúmeros outros movimentos Provida. Em 1987, eu recém-saído do seminário, tem um cara de padre? Hein? Tem ou não? Pior que não tem, Não viu? tem, né? Pois é, então eu estive no seminário e lá, na oportunidade, um belo dia o senhor bispo me chamou e falou assim, tenho 3 perguntas para lhe fazer. Eu falei, tudo bem. Gosto de acordar cedo? Eu falei, não, porque as mátinas, as orações latinas, eram 6h30 da manhã. Gosto de tomar banho de água fria? Eu falei, piorou. Eu fiquei calado, o bispo ficou calado, e aí, na ousadia, na intrepidez da juventude, perguntei, qual é a terceira pergunta? E o bispo respondeu, eu ia perguntar se você é curioso. Você me deu um fora, me deixou de escanteio. E aí ele falou assim, o que você vai fazer na biblioteca todos os dias? Eu falei, eu vou ler os jornais. O que você lê nos jornais? Eu ler as notícias da Assembleia Nacional Constituinte. Estávamos no ano de 87. E ler as notícias de esporte para ver as matérias do glorioso Botafogo. E aí ele disse, padre tem que acordar cedo, padre tem que tomar banho de água fria, padre não pode ser curioso e padre não pode gostar mais de política que as coisas da igreja. Pega suas coisas e pode ir embora. E vai fazer direito. Eu fui obediente ao bispo, fiz direito e desde lá eu comecei a trabalhar na Câmara dos Deputados como office boy em 1987. E ali, durante a Assembleia Nacional Constituinte, eu vi os primeiros debates em relação à questão da inviolabilidade do direito à vida. Naquela oportunidade, nós tínhamos a presidente da Frente Parlamentar Católica, a saudosa professora Sandra Cavalcante, e ali foi discutido sobre a questão do aborto. E aí, então, eu pude participar dessa associação na época, Provida e Profamília, fundada pelo saudoso professor Humberto, da qual eu fui vice durante muitos anos. E hoje, então, eu sou o presidente. Então, qual é o trabalho do nosso movimento Provida? Não é apenas a defesa da vida e ser contra o aborto. É um trabalho efetivo, ou seja, de amparo, de acolhimento às mães, gestantes, principalmente jovens, adolescentes. Então, nós temos um sistema, um mecanismo, que as meninas nos ligam pensando que nós vamos fazer o aborto. E então nós conversamos com ela e é exatamente o contrário, nós as convencemos a não fazer o aborto. Então nós temos diversas técnicas, diversas abordagens, desde a mais simples, mostrando só o tamanho de um bebezinho, aqui na minha lapela tem os pés de um bebê com 10 semanas, até casos mais drásticos. Então, às vezes, ela precisa apenas de um amparo, de um conforto, precisa, às vezes, de apoio psicológico, cesta básica, enxoval, às vezes, exames pré-natal. Ou seja, uma rede de apoio de Exatamente. dar aquela base E para a aí, pessoa que nós vem fazemos assim. parte exatamente de uma rede chamada Rede Nacional Provida e Profamília, que está no Rio de Janeiro, e nós temos vários pontos em várias cidades e estados do Brasil desse acolhimento, inclusive aqui na nossa capital, em Brasília, onde nós temos casa de apoio à mãe gestante, nós temos creche e oferecemos todo o suporte para a mãe deixar a ideia de querer fazer um aborto. E por que isso? Porque os movimentos feministas ficam falando aí dos direitos da mulher. Eu nunca vi um movimento feminista distribuir uma única lata de leite, uma única fralda, pagar um único exame. Então, na verdade, nós é que defendemos as mulheres, tanto a mãe gestante quanto aquela criança que metade delas são do sexo feminino. Ou seja, parece até irônico, né, Paulo, que a gente vê um movimento que defende a questão do feminismo, igual o senhor acabou de citar, mas
na hora de dar o apoio à estrutura às mulheres que são recém-lactantes, né? Tiveram criança, não dá aquela estrutura de apoio. Exatamente. Então nós temos esse debate que começou na Constituinte, depois em 91, 1991, você não era nem nascido ainda, Um ano de não é? idade. Nós tínhamos lá o primeiro projeto de lei, PL 1135, de autoria dos ex-deputados Sandro Starling e Eduardo Jorge do PT, para a legalização do aborto. Então, desta época, eu, na condição de professor de regimento interno, de processo legislativo, eu venho atuando, eu venho lutando nessas questões relacionadas à vida, família e à bioética. Ou seja, é uma luta que vem desde a Constituinte, né? Exatamente. Eu E, sou testemunho ocular da história relacionadas a essas questões do aborto. e como que o senhor analisa que está essa situação, esse cenário atualmente da questão do movimento pró-vida? Porque a gente vem, o senhor falou bem aí da estrutura da Constituinte, lá de 1989 até os dias atuais. O que pode se analisar de avanços e retrocessos ao longo desse Eu período? sempre digo que para ser contra o aborto, basta falar a verdade. Então não há nenhum motivo razoável, plausível, quer do ponto de vista sociológico, antropológico, político e até mesmo religioso. Então, quando você coloca a dura realidade do aborto, em 99,99% dos casos que eu atendo, aquelas mulheres, aquelas mães desistem da prática do aborto. E por que que elas querem fazer o aborto? E aí eu falo na condição de homem, porque os homens são covardes. Então, quando eu vou atender a menina grávida de 15, 16 anos, eu a indago: cadê seu namorado? Cadê seu companheiro? E ela fala invariavelmente: me abandonou. O homem é tão covarde que ela pensa que nós vamos fazer o aborto, ela vai com o dinheiro que o namorado deu. Ele é tão covarde que às vezes ele está no carro esperando. Então, nós temos que ter um discurso para os homens também, porque é muito fácil falar de aborto e botar o dedo na cara da mulher. Olha, ela é abortista, ela é assassina. Mas, na verdade, muitas vezes ela é oprimida, muitas vezes ela sofre uma coerção. E quem são esses homens? As pessoas acham que são moradores de rua, que são drogados, que são bandidos. Não é verdade. O pai dessas crianças são os nossos filhos. É aquele garoto que o pai é da pastoral familiar, é o filho do pastor, é aquela pessoa que toca bateria na igreja, é o colega ali da academia de judô, da natação, né, ali do ensino médio. É esse garoto que é o pai da criança e que muitas vezes, a maioria das vezes, então, ele foge e é covarde. Agora, o movimento também tem enfrentado alguns retrocessos, né, no Brasil, como a lei do nascituro, né, que se discute muito ainda no Congresso Nacional. Muito bem, o Estatuto Nascituro, que coincidentemente é da minha lavra, eu como assessor parlamentar fui o assessor que redigiu o texto, é o projeto 478 de 2007, que já foi. Peço até desculpas aqui por corrigir, não é retrocesso, né? O pessoal que Sim, é eles. contra Exato. Então, esse projeto foi inspirado no Estatuto do Embrião, uma legislação da Itália. Nós apresentamos a primeira vez, por intermédio do ex-deputado Elimar Máximo Damasceno, do PRONA, né, do saudoso Dr. Enéas Carneiro, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Depois ele não foi reeleito, foi reapresentado o projeto pelo deputado Luiz Bassuma, da Bahia, Miguel Martini, de Minas Gerais, e esse projeto está tramitando desde essa época, desde 2007, há 18 anos. Já conseguimos aprová-lo na Câmara dos Deputados e estamos aguardando agora a apreciação no Senado Federal. ou seja, mas mesmo assim enfrentam um debate justamente com o pessoal dos movimentos Exato, porque nós feministas. temos o Estatuto do Idoso, que é meritório, o Estatuto do Torcedor, o Código de Defesa do Consumidor e várias outras legislações. Então, por que não termos também o Estatuto do Nascituro, ou seja, uma legislação, um compêndio que vai elencar todos os direitos do nascituro. Então, muita gente não sabe, por exemplo, quando uma mãe está grávida, ela, mesmo antes da criança nascer, ela pode entrar com ação de alimentos, ou seja, uma ação gravídica, né? Porque ela precisa de suporte para a sua alimentação. Imaginemos que nesse ínterim o pai da criança morra. Então, mesmo antes dela nascer, ela tem direito à herança, tem direito à sucessão, ou seja, ela tem direitos previdenciários. Se por um acaso ela nascer com sequelas, tem direito à pensão. E isso, então, está elencado nesse projeto que é o Estatuto do Nascituro. Entendi.
Paulo Fernando, eu vou fazer aqui um breve intervalo e na volta eu vou conversar um pouquinho mais sobre a questão do movimento Provida e sua atuação no legislativo, né? O Público Brasil vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai conversar mais sobre esse movimento Provida e também a atuação do Paulo Fernando na Câmara dos Deputados. Até já! A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br. Estamos de volta no nosso podcast Público Brasil para falar sobre o projeto Provida e essa defesa da vida humana. E quem está aqui com a gente é o professor Paulo Fernando, que eu retomo o nosso bate-papo, e eu vou aproveitar aqui o nosso retorno do intervalo para falar com o senhor o seguinte: como que é essa sua experiência que o senhor atualmente está na suplência, mas o senhor exerceu o cargo parlamentar, já exerce o cargo parlamentar? Muito bem. Então, como eu falei, eu cheguei lá na Câmara em 1987, eu fui office boy na Assembleia Nacional Constituinte e parti depois de formado em Direito, continuei trabalhando lá, assessorando vários parlamentares, partidos políticos e principalmente a Frente Parlamentar Católica e participando do lobby do bem, que eu chamo. Então eu faço parte, por exemplo, do movimento Brasil Sem Azar, junto com a senadora Damares, senador Magno Malta, senador Eduardo Girão, e que há mais de 20 anos, mesmo antes deles exercerem o mandato, nós lutamos contra a legalização da jogatina no Brasil. Também Brasil Sem Drogas, um assunto também que a gente acompanha com muita atenção. A questão do Brasil sem aborto, como já falamos, e também questões relacionadas ao suicídio, à automutilação. Então, o lobby, muitas vezes, tem uma conotação ruim, né, de ser uma expressão pejorativa. Na verdade, o lobby ele é bom, desde que seja para o bom propósito. Então, nós temos aí diversas bancadas. Tem a bancada lá que defende o agronegócio, tem a outra bancada que defende a indústria naval, e por assim vai. Então, os nossos deputados, meus colegas, são representantes do povo e estão ali para representar também esses interesses. Então nós temos a Frente Parlamentar Católica, a Frente Parlamentar Evangélica, que faz esse lobby nessas pautas em defesa da vida, em defesa da família. E eu, então, na condição de professor de regimento, nesses anos todos, nesses 38 anos, eu sou a pessoa que orienta a nossa bancada em relação aos procedimentos regimentais, ou seja, os requerimentos, né, os votos em separado, as questões de apensar um projeto, desapensar, todas essas artimanhas legais, né, não são ilegais, né, que visam, no final, nós temos a votação daquilo que nós concordamos. E como que é no dia a dia? O que a gente vê uma coisa nos telejornais, né? Só que lá, até um projeto de lei ir para plenário, para votação, para apreciação em plenário, tem algumas negociações, retirada de texto, algumas negociações que são feitas ali vamos dizer, nos bastidores, né? Conta pra gente como uma curiosidade. Então, o projeto de lei, quando é apresentado, ao terminar a sua tramitação, ele nunca termina da mesma maneira que foi apresentado. E por causa das comissões, das emendas, dos substitutivos, dos votos em separados e principalmente das negociações. A maioria das vezes se aprova o texto, aquilo que é real, não aquilo que é ideal. Então, por exemplo, nós temos a Lei Nacional de Adoção, na qual eu fui o assessor responsável pela sua redação, que é um assunto muito importante e nós gostaríamos de ter avançado mais no texto, para facilitar que os casais, as pessoas possam adotar. Só que os entraves, a burocracia, uma série de questões fez com que o texto não fosse aquilo que nós desejávamos, mas tivemos que retroceder, negociar um ponto ali, um ponto acolá, para que a lei, então, fosse aprovada. Isso faz parte, né, da essência do poder legislativo, ou seja, a conversa. Eu acredito que muitas vezes o radicalismo não leva a lugar nenhum, quer de esquerda, quer de direita, né? Porque nunca o radicalismo vai ter a maioria, ele representa às vezes 10, 15% de um lado ou de outro. Então aquelas pessoas mais equilibradas, mais ponderadas,
muitas vezes consegue um maior êxito na aprovação das suas proposições. Interessante. O senhor falou um assunto interessante aí que fez parte do movimento contra a jogatina, né? Isso. Lá no Congresso. E aí a gente vê um boom aí na atualidade das bets, né? Das famosas bets, dos jogos, as apostas eletrônicas. Qual a sua avaliação desse cenário aí das bets na atualidade? Como elas têm sido tratadas no Tudo bem. parlamento? O jogo nunca vem sozinho. O jogo sempre vem mal acompanhado. E o que acompanha o jogo? A malversação do dinheiro público, caixa 2 de campanha, crime organizado, narcotráfico, prostituição, agiotagem, adicção, as pessoas ficam drogadas, as pessoas ficam alcoolizadas. Para quem tem oportunidade de conhecer os ludopatas anônimos, assim como tem os narcóticos anônimos, os alcoólatras, tem um grupo de autoajuda para apoiar as pessoas que são viciadas, ou seja, os ludopatas. Eu já tive a oportunidade de pegar o depoimento dessas pessoas. Então nós temos agora uma geração de jovens que não estão estudando, não estão trabalhando e passam 18, 20 horas por dia jogando. Um adicto disse-me que tem 8.000 possibilidades de apostas. Por exemplo, segunda divisão da Turquia de futebol, que a gente nem conhece os times da Turquia. E ali ele aposta quem vai ganhar, se o gol vai ser até os 15 primeiros minutos, se vai ser o número 7, se vai ser de pênalti, se vai ser de cabeça, com a perna esquerda, se vai ter expulsão. Então, as pessoas deixam de estudar, deixam de trabalhar, no afã de querer ganhar dinheiro sem produzir, sem trabalhar, sem estudar. Então, isso já está afetando a economia nacional, porque não se cria um dinheiro novo. Quando se arrecada dinheiro com o jogo, significa que um outro segmento da sociedade está deixando de arrecadar. Ou as pessoas estão deixando de ir ao cinema, de ir ao restaurante, de comprar livros ou de diversão. Eu conversava com um representante da Associação das Planificadoras e ele disse-me que quando nós tínhamos, naquela época, as máquinas caça-níqueis, ele vendia menos pão, porque a pessoa ia na padaria e colocava as moedas no caça-níquel. E isso está acontecendo. E eu, como parlamentar, denunciei inúmeras vezes essas questões. Fui o primeiro deputado a falar da utilização dos recursos do Bolsa Família para utilização de apostas, que depois veio, inclusive, à tona, e isso está afetando a economia do país. Então, nós estamos lutando, eu e esses outros parlamentares, né? Tem outros projetos que estão tramitando agora para legalizar o cassino, o bingo e o jogo do bicho. E nós estamos lá enfrentando um fortíssimo lobby em relação a essa questão da jogatina. Muito trabalho, né? E a gente acompanhando, viu que o tempo que o senhor exerceu como parlamentar, o senhor teve uma forte atuação, né? Com mais de 470 propostas apresentadas, né? Projetos de lei de sua autoria. O senhor pode destacar os principais aí, que eu sei que todos são importantes, né? Mas eu tive um foco em relação, como professor de direito, em relação à lei 1079/1950, que é a lei do impedimento, a lei do impeachment. E por que isso? Nós saímos da ditadura Vargas, tivemos a redemocratização do país, a Assembleia Constituinte de 46, e Vargas foi para o exílio e voltaria ao poder. A oposição naquela época, receosa que Vargas voltaria, vamos aprovar uma lei para frear os exageros do Poder Executivo, que é exatamente a lei 1079. Transcorridos 75 anos, eu acredito que esta lei precisa ser modernizada. Sim. Por quê? Porque naquela época não havia figura do vice-presidente da República. Quem substituiu o presidente naquela época era o presidente do Senado. O que a lei disse? Se o presidente responder a um processo no Senado por crime de responsabilidade, o presidente do Senado não pode presidir porque ele é parte interessada. O presidente saindo, ele que assume. Razão pela qual é o presidente do Supremo que deva presidir o julgamento. E a Constituição prevê que o Supremo julga os senadores e os senadores julgam os ministros do Supremo. Hoje, na prática, inúmeros pedidos de impeachment foram apresentados no Senado em relação a membros do Judiciário e o presidente do Senado, primeiro, dá um despacho pelo arquivamento. O meu projeto de lei é que caiba recurso se o presidente do Senado despachar arquivando, que 1/10 dos senadores possam recorrer e o plenário decidir se o processo deve ou não continuar.
Se o presidente do Senado não despachar, como acontece muitas vezes, deixar arquivado, a minha proposta prevê que tranque a pauta a partir de 45 dias, para obrigar o presidente do Senado a fazê-lo. Da mesma maneira, na Câmara, os pedidos de impeachment contra o presidente da República. Se o presidente da Câmara arquivar, que caiba recurso de 1/10 dos deputados. Se o presidente da Câmara não despachar, que também tranque a pauta. Esse é um projeto muito polêmico, tem suscitado inúmeras discussões no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e estamos aguardando agora ele ser pautado para depois ir para o plenário. Ou seja, é um mecanismo aí para tirar descentralizar a força do presidente das casas, né? Exatamente, eu acho que é muito poder na mão de uma única pessoa. E com relação a projetos que envolvem a questão que tem sintonia com o movimento Provida? Então, tive a oportunidade de apresentar projetos pequenos, mas pontuais. Por exemplo, um deles trata da reversão da vasectomia. Ou seja, a pessoa, um homem que assim o desejar, utiliza do seu plano de saúde para fazer vasectomia. Ok. Agora, se ele se arrependeu, se ele contraiu um novo casamento, ficou viúvo, separou e casou novamente, ou quer ter mais filhos, o plano de saúde não cobre a reversão da vasectomia. Então, meu projeto prevê que o plano de saúde tem que cobrir também a reversão da vasectomia. Apresentei projetos relacionados à Lei Nacional de Adoção para facilitar o processo de adoção. Eu já atuei, inclusive, como advogado em processos de adoção, em que a burocracia é muito grande. Muitas vezes, os funcionários da Vara da Infância e Juventude vão entrevistar o vizinho do pai que quer adotar, a professora da escola, os outros filhos. Eu já vi casos em que a assistente social vai na casa da pessoa, abre a geladeira, abre o armário para ver quais são os mantimentos que aquela família consome, ou seja, um certo exagero em relação a esses requisitos. Então, apresentei projetos no sentido de diminuir esses prazos, diminuir a burocracia, porque nós temos 30 mil pessoas cadastradas querendo adotar e 5 mil crianças e adolescentes para serem adotadas. Por que o número não bate? Primeiro, as pessoas querem crianças brancas, louras, do olho azul, do olho verde, no país pardo, no país negro, miscigenado como é o nosso. As pessoas querem as meninas, em detrimento aos meninos. Então, se for um garoto negro com 4, 5, 6 anos, ele nunca vai ser adotado. E ele, então, é punido, né, a ficar na instituição, no orfanato, até 18 anos. E a gente precisa diminuir esses números para que tenha menos crianças, menos adolescentes nas instituições. Entendo. E aí, a gente já está encaminhando para a nossa reta final. O senhor fazer quero muito que o senhor faça um balanço para a gente com relação a como que o senhor avalia o perfil do parlamento na atualidade. Se é um parlamento que ele tem mais esse cuidado, esse zelo com o movimento Provida, com a vida do ser humano? Olha, a minha percepção é 15% dos parlamentares são 100% pró-vida. Convicção pessoal, convicção religiosa. Não tem aí uma minoria, uns 5%, 7%, que são pró-morte, são pró-aborto, defendem mesmo. E você tem esse outro grupo aí, cerca de 75%, que fica observando. Eles agem de acordo com a pressão do eleitorado. Se o eleitorado pressionar para ele votar de determinada maneira, favorável à vida, eles votam, e vice-versa. Então, desde 1991, que o grupo feminista tenta aprovar o aborto e não consegue. E eles acusam, dizendo que é um retrocesso do Congresso. Não é verdade. Na verdade, o Congresso está colocando a vontade da grande maioria da população brasileira, que é radicalmente contra o aborto. Então, quando o parlamentar não aprova essa legislação, ele está fazendo a vontade popular. E aí, o que o movimento pró-aborto faz, pró-morte faz? Faz o chamado ativismo judicial. Então, nós temos lá uma ação declaratória de preceito fundamental, impetrada pelo PSOL, para assegurar o aborto livre, sem motivo nenhum. Então, uma mãe poderia ir ao Sistema Único de Saúde, fazer um simples requerimento e falar: eu quero abortar. Por quê? Não, porque eu quero fazer a pós-graduação, porque meu companheiro me abandonou, porque eu estou feia, estou gorda, o aborto psicológico. Sendo que o Sistema Único é de saúde, não é Sistema Único da morte. Então, imaginar que os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde serão pagos com o nosso dinheiro contribuinte
para a morte do inocente não me parece algo razoável, algo plausível. Professor, a gente já está encaminhando para o nosso tempo final. Vou passar a palavra para o senhor. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma informação que eu não perguntei, algum tema que o senhor acha relevante destacar aqui, fique à vontade. Queria primeiro agradecer o convite, colocar as nossas redes sociais para que as pessoas possam entrar, conhecer, comentar, criticar. É @PauloFernandoDF. Paulo Fernando DF, ou na nossa página paulofernando.com.br. Então fique ali à vontade para se manifestar. Só tem uma regra, sabe qual é? Fale mal de mim, nunca do Botafogo. Eu sou um botafoguense convicto. Muito bom, muito bom. Eu agradeço aí, em nome do Portal Público Brasil, a sua participação. Quero convidá-lo para o senhor vir aqui mais vezes, palestrar, dar essa aula para a gente, que foi muito importante. E aí fica a sugestão, numa próxima oportunidade, nós falarmos sobre o Dr. Enéas Carneiro. Vai ser Inclusive tem um livro, né, Meu Nome é Enéas, que a gente pode comentar a respeito. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, senhor, pela sua participação. E o Público Brasil, esse episódio do nosso podcast Público Brasil chega ao fim. Se você quiser saber mais notícias de norte ao sul do país, acesse o nosso site. Até a próxima.